Olá, graças e paz, bom dia. Desculpa aí a cara inchada que estava chorando aí em gratidão a Deus. A palavra de Deus, ela diz em 3 de João 1:3, diz assim: amados, eu desejo que te vá bem sobre todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a sua alma. Na terça-feira da semana retrasada, eu me lembro de ter recebido ali uma palavra de fé. E na quarta-feira eu acabei recebendo uma palavra de bloqueio. E a partir daquela palavra de bloqueio, eu internalizei aquele sentimento de bloqueio, o que me levou a ficar doente, muito doente. E a doença, ela ia predominando dentro das minhas vias aéreas, de acordo com que eu ia martirizando ali aquele sentimento de bloqueio. E o estágio da doença, ele piorou tanto que eu fui parar no hospital. E eu tive todos os sintomas do Covid-19. A capacidade do meu pulmão era muito baixa. Eu conseguia respirar, mas eu sentia dor, né? Ao respirar, eu sentia dor para dormir. Eu dormia sentada, me sentia muito mal e ficava de madrugada acordada, sem poder dormir. E eu fui ao hospital. Quando eu cheguei ao hospital, a doutora viu um elevado debaixo da minha língua, estava inchado debaixo da língua, estava inchado o coração também. E ela entrou com todos os exames para que eu pudesse saber se realmente eu estava com Covid ou não. Porque, pelo que parece, o Covid ele incha determinados lugares do corpo. E ela entrou com azitromicina, prednisolona e fizemos o exame de sangue, saiu no mesmo dia, deu negativo. Desculpa, fizemos também o PCR, que para a graça do nosso Senhor Jesus deu negativo. O que estava fundamentando então, Rose, essa enfermidade muito parecida com Covid na sua vida? Como eu li no versículo, a palavra de Deus fala: amados, eu desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a sua alma. Se você não proteger a fonte das suas emoções, você vai adoecer. Pode parecer absurdo, para, você está de conversa comigo, está querendo enfiar o seu Jesus goela abaixo. Não. Se você não tiver a sua mente fortalecida, você vai adoecer. Então, na terça-feira, eu recebi uma palavra de fé. Eu aprendi a usufruir da minha fé. Na quarta-feira, eu recebi uma palavra de bloqueio, e aquela palavra de bloqueio fez com que eu fizesse o quê? Eu adoecesse. E eu fiquei muito mal. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia me mexer na cama, eu não conseguia ter a minha capacidade pulmonar fortalecida ali. Eu não conseguia. Quem conhece o Tiago sabe que ele anda comigo, ele via como eu estava dormindo, ele via como eu estava sofrendo, ele via como foi difícil ir ao hospital, como foi difícil voltar do hospital, como foi difícil se adaptar ao azitromicina que dói o estômago, de tomar aquele Decadron na veia para poder respirar, para poder voltar a respirar. A capacidade do pulmão, eu respirava, não tinha crise de falta de ar, mas havia um bloqueio. Para quem já tirou o raio-x e já usou aquele colete do raio-x, sabe quanto aquilo é pesado. Vamos supor, se você faz um tratamento ortodôntico, você vai pôr aquele negócio para proteger o seu peito, para poder tirar o raio-x só do pescoço para cima. Ok? Eu sentia como se eu estivesse com um colete daquele sobre os meus braços o tempo todo, o tempo inteiro. Eu disfarçava, para eu me sentir bem, eu tinha que estar sentada num banheiro. Por que o banheiro, Rosa? Porque o banheiro é um lugar arejado, por ser todo azulejado. Mas por que, Rosa, você está trazendo isso para mim agora? Porque eu deixei entrar no meu coração uma palavra de bloqueio. Eu vou dizer uma coisa para você. Talvez você não goste de mim, talvez você não goste do jeito que eu falo, talvez você não vai com a minha cara, não me interessa o que você pensa ao meu respeito. Eu vou dizer para você, Jesus, Ele está te protegendo agora neste momento, como Ele protegeu minha vida.
Se Ele está te ensinando a palavra dele todos os dias, é porque Ele está protegendo você. Se eu tivesse guardado a porta do meu coração aquele dia, naquela quarta-feira, eu não teria adoecido, mas eu não guardei a porta do meu coração. E eu vou te dizer mais, saia da dependência do homem, saia da dependência da mulher, saia da dependência, dependa somente de Deus. Dependa somente de Deus na sua vida. Se você tem um chamado da parte de Deus, se Deus tem algo, um propósito para a sua vida, dependa somente de Deus, saia da dependência do homem. Pare de falar dos seus projetos para quem quer que seja. Ah, Rosa, mas eu pastor da minha igreja, missionária da minha igreja. Não interessa. Comece a guardar os seus projetos para Deus. Porque se naquela quarta-feira eu tivesse guardado os meus projetos para Deus, eu não teria adoecido. Mas eu caí na besteira de falar com um homem que é tão físico como eu, é tão falho como eu. E recebi uma palavra de desprezo, uma palavra de bloqueio ali naquele momento. E eu falei assim, naquele dia, quando eu ouvi aquela palavra de bloqueio, eu voltei para minha casa, eu fiquei o caminho todo me martirizando, falei, Senhor, estou sozinha de novo na sua obra. Mais uma vez eu bato na porta, estou sozinha na sua obra, mas Deus queria me mostrar o seguinte, a obra dele depende somente dele, de mais ninguém. Não fique esperando elogio do homem, não fique esperando ninguém passar a mão na sua cabeça, dizer que você fala bem, que você se veste bem, que você tem uma postura cristã. Quem determina a sua postura cristã, irmão, é Deus. Quem determina o que você veste na obra é Ele que vai te moldar. Ah, Rosa, mas eu não sei me vestir, eu não sei conversar, não sei ler, não sei escrever, não importa. Não deixe com que as suas emoções te derrubem, não deixe que as palavras aí fora te derrubem, porque me derrubou. Porque eu fiquei doente uma semana inteira com dores insuportáveis pelo corpo, dores para andar, dores para respirar, coração inchado. Eu fiquei doente por causa que eu não protegi as fontes das minhas emoções. E que tenha saúde, a palavra de Deus fala, assim como vai bem a sua alma. Veja bem, nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Então nós somos o quê? Nós somos espírito que habitamos em um corpo e possuímos uma mente. Essa mente é a alma da gente. Proteja a fonte das suas emoções. Eu vou bater nessa tecla de novo. Proteja a fonte das suas emoções. Seus projetos pertencem somente a Deus. Seus projetos são pertencentes somente a Deus. A mais ninguém. A mais ninguém. Uma coisa é você ter alguém ali para orar por você, para que vive a mesma fé que você. Outra coisa é você entregar totalmente seus sentimentos a alguém tão carnal quanto você. Quantos projetos de outras pessoas você também já ouviu e bloqueou? Na nossa língua, irmãos, tem poder de matar e tem poder de reviver. E de repente você não está bem naquele dia, você mata o projeto de alguém. Como tentar abortar o meu projeto? Eu não culpo, eu não julgo, eu perdoo porque assim, eu sei que eu também sou falha. Eu sou muito falha. Quantas vezes eu já disse que não ia perder a cabeça e eu perdi a cabeça? Quantas vezes eu disse que eu ia sorrir para alguém e não sorri, porque não é meu forte sorrir, eu sempre estou com a cara fechada. Quantas vezes? Então ali, naquela quarta-feira, aquela palavra de bloqueio, ela me feriu muito ali. Mas eu não culpo o homem, eu não vou culpar o homem que estava ali. Não vou culpar. A culpa foi minha, porque eu determinei os meus projetos para com Deus na mão de um ser humano. Peraí, deixa eu pensar melhor, Rose. Me explica isso aí direito. O homem acabou ficando acima de Deus. Não faça isso com você. Eu não sei se você congrega numa igreja católica, se você congrega numa igreja evangélica, não me importa. Mas nunca coloquem aquele homem acima de Deus, aquela mulher acima de Deus, aquela sua conselheira, aquela sua amiga acima de Deus. Nunca, 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 nunca. Proteja sua mente na palavra de Deus. Proteja sua mente nas escrituras. Não importa o que dizem de você. Não se importa com o que vão falar de você. Leia a palavra de Deus, veja qual foi o perfil dos homens e das mulheres de Deus que estavam ali. São pessoas tão falhas quanto a gente. A Bíblia fala que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Ela fala isso, ele fala isso. Elias se escondeu numa caverna pedindo a morte. Quantos aí fora pedem a morte e pensam em suicídio? E era um grande profeta de Deus. Então não pense que Deus está vendo você como desmerecido. Não entre com essa ideia no seu coração. Eu entrei com essa ideia no meu coração. Eu deixei o espírito da rejeição entrar dentro de mim e eu caí nos sintomas do Covid. Mas a graça de Deus foi tão poderosa que não era o Covid, era uma doença emocional. Então na madrugada de 12 de junho, que é o dia dos namorados, a minha mãe estava acordada, e ela sempre intercede nas madrugadas pela pessoa. Escute bem, a primeira pessoa a se converter da minha casa foi a minha mãe.
E muitas pessoas julgam, apontam, porque ela não tem muito estudo. Ela já foi maltratada em diversos lugares pela pouca cultura que ela tem. Mas a oração dela, irmãos, faz com que a fé transporte o monte para outro lugar. Rose, o que é o monte? O monte é o problema. Escute bem isso, através da vida dela eu cheguei a Jesus. E através da minha vida outras pessoas chegam-se a Jesus. Por causa que começou nela. Então naquela madrugada de 12 de julho, ela estava de joelho, ela estava intercedendo, ela estava clamando. E eu disse para o Tiago, que dia é hoje? O Tiago falou, é 12 de julho. E o Tiago, eu falei assim, escute, grave que eu estou te falando. O Senhor Jesus está me curando agora. E eu senti como se algo fosse arrancado de dentro de mim. E o impacto daquilo era tão forte que eu senti como se algo elevasse aqui, exatamente onde eu não estava conseguindo respirar. E daquele dia em diante, eu fui melhorando. Se eu não me engano, hoje é 14 de julho, irmãos, eu estou ótima. A Bíblia fala que a oração de um justo pode muito seus efeitos e suas eficácias. E por que você está trazendo isso para mim, Rose? Eu estou trazendo isso para você guardar as suas emoções. Olha, escute, eu sou formada em psicologia. Mas eu nunca vi alguém guardar tantas emoções da gente como Deus faz. E eu conheci a ciência, mas eu optei pela fé, não desprezando a ciência, porque também vem de Deus. Nada, nenhum conhecimento, nenhuma autoridade teria sido dada se do alto não viesse. E aquela oração de madrugada fez com que a minha saúde retornasse e aquele mal fosse arrancado. Aquele mal que entrou pelos meus ouvidos e desceu à porta do meu coração. Então, se você está numa igreja, se você está dentro da sua casa, se você tem um trabalho, se você está sendo humilhado, não deixe com que aquilo entre no seu coração. Se porventura você tem um desejo de fazer a obra de Deus ou um desejo de ajudar alguém e já compartilhou esse desejo com outras pessoas e a pessoa te bloqueou, dizendo você não é para isso, como disseram para mim, falaram para mim, o altar não é para todos. Irmãos, se o altar não for para mim, eu prego na escada, mas eu faço a obra de Deus. Eu vou fazer a obra de Deus. Olharam pra minha cara, os irmãos sabem que eu tenho tatuagens no corpo. Eu tenho 6 tatuagens no corpo. Olharam pra mim e falaram, o altar não é pra todos. Aquilo não me feriu tanto quanto conversar com alguém. Aquela pessoa falar, não dependa de mim. Irmãos, não é que eu estava dependendo daquela pessoa, mas eu entendi que aquela pessoa ela tinha uma experiência maior do que a minha na obra e que ela podia me orientar e me ensinar quanto aquilo. Por favor, se você tem um chamado, se você tem um dom e alguém está te procurando, buscando conselho seu, fale com aquela pessoa de Deus. Fale com aquela pessoa, incentive, seja um incentivador de boas ideias. Seja um incentivador de boas ideias. Não fique calado, não fique calado. O apóstolo Paulo ele diz para Timóteo, pregue dentro e fora de tempo. Aconselhe as pessoas, busque pelas pessoas, tenha empatia com as pessoas. Se preocupe com as necessidades do outro. Não seja só alguém de altar, alguém da escada, alguém da igreja, alguém do louvor, alguém da rua, alguém de dentro. Não seja só isso, seja um diferencial na vida das pessoas. Sabe, eu estou lutando para ser um diferencial na vida das pessoas, independente do que digam, independente de como olharem para mim. Eu estou lutando para ser um diferencial na vida das pessoas, mas escute, não busque perfeição em mim, não busque perfeição em você, busque perfeição em Deus. É Ele que vai estabelecer os seus limites. Você vai falhar sim, você vai cair sim, você vai chorar sim, você vai se entristecer sim, você vai ficar com raiva sim, mas vai passar. Mas não deixe que as fontes das suas emoções sejam feridas. Então a minha mãe, ela intercedeu ali, com a pouca sabedoria dela. E eu fui curada, para a graça do Senhor Jesus. Eu estou bem, louvado seja o santo nome do Senhor. Eu estou respirando, eu não estou sentindo dor. Eu vou ter as minhas atividades normais, eu estou bem. E foi tudo uma questão muito rápida, mas parecia uma eternidade. Eu juro para os irmãos que eu achava que eu ia morrer, porque eu não parava de sentir dor.
Eu falei, meu Deus, eu vou morrer, eu não estou aguentando mais. Eu cheguei a sonhar com a morte. Eu cheguei a ver a morte. Só que na hora que eu vi aquilo, eu acordei e orei, Deus abençoe as pessoas com que eu conheço. E eu vi a morte. Só que na hora que eu vi a morte, eu falei, escuta, não adianta você tentar me ameaçar, porque ainda que eu morra, eu pertenço ao Senhor. Então eu estava disposta para tudo, irmãos. Tanto para viver como para morrer. Mas eu sabia que eu pertencia ao Senhor. E Deus me livrou. E eu estou aqui, compartilhando numa manhã de domingo. De repente você está querendo descansar. E está aí ouvindo a minha voz. Eu vou te falar mais uma vez. Eu vou fitar em cima disso mais uma vez. Proteja as suas emoções. Proteja o seu chamado, leve o seu chamado diante de Deus. Busque a presença de Deus, não seja um cristão morno, seja um cristão quente, busque a presença de Deus. Rose, eu tenho vontade de cantar na igreja, ore ao seu Deus. Rose, eu tenho vontade de fazer uma faculdade tal para ajudar outras pessoas, orem ao seu Deus. Quer pedir auxílio a algum ser humano carnal como você e eu? Compartilhe das emoções, olhe para que o Espírito Santo de Deus use aquelas pessoas, antes de você falar com elas. Por exemplo, daqui a pouco eu estarei indo à igreja e à Santa Ceia. E eu oro para que o Espírito Santo use aqueles homens, aquelas mulheres, porque eles são falhos que nem eu. Se eu depender deles, vai ser horrível. Mas se eu depender do Espírito Santo, vai ser vitória. Você está entendendo isso? Você está entendendo o mistério desse negócio? Dependa somente do Espírito Santo. Somente do Espírito Santo de Deus. Eu estou aqui trazendo que eu estou curada, eu estou bem, eu estou na presença de Deus. E independente do que falarem de você, do que acharem de você, do que julgarem, você não ouça. Não ouça, ouça apenas o que Deus tem para você. Se te diminuírem, se falarem mal de você, se criticarem quem você é, se bloquearem os seus sonhos, te incapacitando, não deixe com que isso entre no seu coração. Não deixe. Sabe, quando falaram para mim assim, o altar não é para todos, eu pensei, eu respondi o seguinte, eu respondi assim, mas lá fora tem outras vidas. E ainda que o altar não seja para mim, eu vou pregar na escada, eu prego no carpete da igreja, eu prego na porta da igreja, eu prego na rua, não importa. Eu ponho uma caixa de som no meio da rua. Não importa, não importa. Naquela mesma semana, quando falaram para mim que o altar não era para todos, eu li um artigo, e naquele artigo finalizava assim, te vejo no altar. Quem determina se o altar é seu ou não é Deus, irmãos. É o que eu queria trazer para os irmãos. Eu estou bem, estou curada. Fiquei muito mal mesmo, foi muito difícil, mas graças a Deus eu estou muito feliz, sabe? Eu estava falando com minha mãe, com o Tiago, que alguns irmãos que me abençoaram muito, que é o pastor Ivan, que é a irmã Vera, que é a obreira da minha igreja, a Inês, nossa, a Inês é uma pessoa maravilhosa, estudou comigo, o professor Marcos, que foi meu professor, o professor Tiago Lopes, foram pessoas assim maravilhosas que vieram ao meu encontro para trazer uma palavra de conforto. Uma moça que chama Valéria Oliveira, eu conheço desde criança, ela falou, você está precisando de alguma coisa? Eu falei, sim, das suas orações. Mas eu vi que ela estava disposta a comprar qualquer coisa ali para mim. Então, abençoe a vida desses que te abençoam também. E foi independente da fé, cada um segue a sua fé, mas eles foram abençoadores da minha vida também. Eu desejo que a graça do Senhor Jesus abençoe vocês. Eu oro para que a vida de vocês tenha saúde, eu oro para que a vida de vocês sejam transformadas. Eu dou gratidão a Deus por vocês terem se preocupado comigo, independente da fé de vocês, por vocês terem pedido a Deus pela minha vida, por ter trazido algum conforto ao meu coração neste momento, nessa semana tão atribulada. Eu oro muito a Deus pela vida de vocês. Em nome de Jesus, eu quebro todas as cadeias do inferno sobre a vida de vocês, para que vocês venham crescer e dar frutos e ser não somente abençoadores ali no seu grupo, mas abençoadores de outros grupos. Obrigado por ter me abençoado, por ter orado por mim, por ter buscado por mim e por ter se disposto a me ajudar. Muito obrigado. Se eu esqueci o nome de alguém, por favor, me perdoe. Obrigado pela minha mãe, a Genilda Martins. Eu vou marcar ela aí para vocês entrarem no Face dela para ver. Por ter orado por mim, por acreditar, por orar por toda a família, por se dobrar de madrugada, não apenas pelos dela, mas por aqueles que estão lá fora. O testemunho é muito grande.
ok? O que a nossa mão esquerda faz, via de regra, a nossa direita não fica sabendo, mas Deus está te abençoando, Deus está te honrando, o seu galardão vem do alto, ok? Desejo que o Senhor te abençoe e te guarde, desejo que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre você, tenha misericórdia de você, desejo que sobre ti o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, levante o rosto e te dê a paz, hoje, amanhã e para todo sempre. 3 de João 1:3, amados, filhos, queridos, desejo que te vá bem em todas as coisas, porque nosso Deus não é limitado, e que tenha saúde, assim como vai bem a sua alma, a fonte das suas emoções. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Em nome de Jesus, muito obrigado. Bom dia.